Boa noite, pessoal, tudo bem? Muito bom vê-los aqui novamente. Uma grande satisfação aí ter esse grupo aí de pessoas acompanhando esse momento aí de formação e compartilhamento de aprendizado com a filosofia Lean e a aplicabilidade no healthcare. Só lembrando que o objetivo é bem a gente construir aí conhecimento, construir e compartilhar as experiências para que a gente consiga trazer a, a filosofia para aquilo que é o que nós gostaríamos que acontecesse com a melhor maneira possível. Hoje a gente vai dar continuidade à utilização do método DMAIC, e hoje a gente vai abordar aí a estatística com o Lucas. E a gente começa a ver o quanto, muito mais do que se ter a ferramenta, é saber como aplicá-la e como utilizar no dia a dia. E hoje nós vamos nos ater aí à parte estatística, tentando trazer a estatística desconstruída, mas também desconstruída no sentido do próprio caráter de dificuldade que atualmente tem, mas trazendo para as possibilidades de tomada de decisão, que essa é o nosso maior objetivo. O que a gente percebe é que muitas vezes, quando chega nessa etapa, muitas pessoas acham que isso vai ser um grande dificultador. Mas o fato é que o objetivo é fazer com que a gente consiga trazer isso para um campo mais amigável, um campo mais adequado, para que a gente utilize e descomplique isso, trazendo o aspecto da utilização para as tomadas de decisões aí de maneira mais clara e objetiva. E é interessante o quanto a tomada de decisão é algo que interfere muito hoje no campo saúde. Antigamente, a gente tinha a saúde como sendo a ação de uma pessoa ou poucas equipes. Antigamente era restrito aí o médico e o enfermeiro, hoje a gente trabalha como equipe. E nesse aspecto equipe, a gente precisa entender que isso é um grande mosaico. E sendo um grande mosaico, a gente precisa ter atitude colaborativa com ações que vão sendo medidas e nos dizendo quais são os objetivos que gostaríamos de atingir e se estamos indo no caminho certo. Então, nesse sentido, a metodologia ela traz algumas oportunidades para que a gente consiga trazer essa possibilidade de análise, e a gente vai dar continuidade. Então, sem maiores delongas, vamos aproveitar aí a expertise do Lucas. Ele hoje vai nadar de braçada naquilo que ele mais gosta. O Lucas é uma pessoa que entende muito dessa área de processo, mas principalmente dessa parte de análise estatística, e a gente vai tentar trazer aí hoje uma análise e a parte de mensuração, essa parte estatística aí com mais empatia, de maneira mais amigável. Então, Lucas, seja bem-vindo, uma boa noite para você, uma grande satisfação mais uma vez estarmos aqui nesse nosso quinto dia, e espero que estejam todos aí de coração aberto para aprender de maneira diferente a estatística aí que você vai trazer para nós. Obrigado, boa noite, muito sucesso. Obrigado, Nonato. Pessoal, hoje a gente vai falar então um pouquinho sobre a caixa de ferramentas do Six Sigma. Lembrando que dentro da metodologia do Lean Six Sigma, o Lean ele é muito mais voltado para a parte de fluxo, a parte de gestão de processos mesmo, né? E o Six Sigma é muito mais voltado para a análise estatística do processo. As duas coisas andam de mãos dadas, não tem como eu fazer uma análise de fluxo sem fazer análise estatística, e não tem como fazer uma análise estatística sem uma análise de fluxo. Então, por isso que a nossa metodologia se chama Lean Six Sigma, né?
Então, elas são complementares de uma forma muito, muito, muito complementar. E apesar de terem origens diferentes, né, o Lean na Toyota, o Six Sigma surgiu depois, muitos anos depois na Motorola, a gente vê essa complementariedade das ferramentas aí até hoje. Perfeito. Meus slides já estão aqui na tela. Eu vou me aprofundar um pouquinho mais em cada uma dessas etapas no pertinente à caixa de ferramentas do Six Sigma, né? Só lembrando que o DMAIC ele é uma etapa de definir, mensurar, analisar, implementar e controlar. São ali as 5 macro etapas. Se você quiser implementar essas ferramentas do Six Sigma dentro de outro método, não, Lucas, eu quero usar um PDCA. Não tem problema, é a mesma coisa. Só vai adaptar para usar num PDCA, mas as ferramentas são a mesma. A gente usa o DMAIC porque o DMAIC é a metodologia base que o Lean Six Sigma adotou, né? Mas pode ser DMAIC, PDCA, qualquer outra ferramenta. Qualquer outra metodologia, desculpa. Dentro da etapa do definir do DMAIC, a gente começa falando sobre a gestão de indicadores. Uma das coisas muito importantes dentro da etapa do definir é a gente ter uma meta bem definida. Pois é, uma meta ele falou lá para vocês que tem que ter um objetivo, um valor e um prazo, porque sem isso a gente não tem uma meta bem definida. Mas como é que eu defino o valor dessa meta? Como é que eu defino aonde que eu quero chegar, ou se o valor ele está adequado? Porque se eu coloco uma meta difícil demais, essa meta, a equipe não vai nem correr atrás, né, da meta. E se eu coloco uma meta fácil demais, a equipe não vai ter nem que aprender nada, se desdobrar para nada para fazer acontecer, né? Ela já bate a meta hoje, se a meta é fácil demais. Então, vamos lá. A gente precisa definir os indicadores. Indicadores, eu não vou chover no molhado, né? São métricas que quantificam a performance de acordo com os objetivos. Eles vêm lá dos objetivos estratégicos, mais os indicadores crônicos dos problemas, que é isso aqui a gente discutiu lá na primeira aula, que é o que a gente chama de KPIs ou OKRs, do jeito que você quiser chamar. Importante é ter esses indicadores-chave. E aí, como que a gente define? Eu gosto desse método aqui. Esse método é chamado de método das lacunas, né? O método das lacunas, ele passa por 4 etapas, né? Primeiro, você precisa definir o histórico do seu indicador. Depois, você precisa fazer um benchmark. Depois, você precisa definir a lacuna. E, por último, estabelecer a métrica. Na etapa 1 do definir o histórico, você precisa de um gráfico sequencial. Seja por ano a ano, seja por mês a mês, por semana a semana, por dia a dia, não importa a diferença do tempo. Eu sempre brinco que se você está começando do zero, você vai começar a medir o seu processo agora, quebre os seus períodos em períodos menores, a não ser que você seja um período sazonal, né? Por exemplo, pronto-socorro ele é sazonal ao longo do ano. Então seria interessante analisar o ano todo, porque tem uma época que tem maior incidência de doenças de vias aéreas, tem uma época que pediatria aumenta a demanda também, e época de férias no colégio pediatria cai a demanda, porque está todo mundo viajando. Então tem um pouco disso, né? Mas, na medida do possível, se você não tem os dados suficientes, você vai fazer o quê? Você vai pegar e dividir eles em períodos menores. Em vez de fazer um gráfico de mês a mês, que é o que geralmente o pessoal faz, a gente pode começar a fazer o gráfico por semanas. E aí, a cada semana, seria um pontinho no gráfico. Reparem nesse gráfico. Nesse gráfico aí, eu estou mostrando o tempo porta médico de um pronto-socorro na clínica médica, que é essa linha verde mais claro, e na linha escura, o tempo porta médico do pronto-socorro pediátrico do mesmo hospital. Então, um hospital que teria umas 2 especialidades aí no pronto-socorro. E uma coisa que a gente percebe quando eu analiso esse gráfico sequencial é que, se eu pego o período fora desse vermelho, o período para trás, eu tenho um nível de comportamento. Se eu pego para a direita ali, a partir do dia 29 de setembro de 2017, esse gráfico tem um novo comportamento, né? Você vê claramente uma diferença entre os dois lados ali do meu gráfico. Pode ter acontecido uma mudança, pode ter acontecido uma mudança estrutural, equipe, ou qualquer outra série de mudança que impactou esse processo, né? Pode ter tido uma contratação de mais pessoal para trabalhar, mais equipe, pode ter uma série de interferências.
Então, o gráfico sequencial, ele te ajuda a identificar qual que é o período histórico ideal para eu calcular, para eu tomar como base para fazer a minha meta. Por exemplo, essa linha pontilhada que tem traçado atrás do gráfico, ela indica a média dos dados. Obviamente, eu fiz por período, né? A média do primeiro período e a média do segundo período. E você vê que tanto na clínica médica quanto na pediatria, a média caiu. Então, se eu traço uma meta com base na média anterior, eu vou estar considerando uma média ali de 45 minutos, mais ou menos, aqui na clínica médica. Se eu traço com média se eu traço com base na média posterior, eu vou estar traçando com uns 30 minutos de média. Então, vai impactar e muito, dá praticamente 50% de diferença de um para o outro, né, nesse caso aqui, se eu for trocar os períodos de análise. E aí, a gente tem que eliminar essas interferências. O primeiro jeito é se fazendo essa análise histórica, mas você também pode ter um negócio que a gente chama de outlier. Outlier é um nome difícil para uma coisa que é simples, que é um ponto fora da curva. Vocês lembram que lá no começo do nosso treinamento, no primeiro dia, eu comentei com vocês sobre as causas comuns de variação e as causas especiais de variação? Pois é, os outliers, eles são o que a gente chama de causa especial de variação. Olha, por exemplo, esse gráfico aqui que tem os pontinhos azuis, o mais da direita. Você vê claramente que tem 2 pontos vermelhos que destoam do que a maioria dos meus dados está seguindo. Então, eu elimino esses dados que estão muito discrepantes. Esse dado muito discrepante, ele é o que a gente chama de outlier. Ele é o que a gente chama da causa especial de variação. Por quê? Porque se ele é um ponto fora da curva que ele aconteceu só uma vez, eu vou tratá-lo simplesmente com FCA, com fato, causa e ação, que a gente já discutiu lá atrás também. E vai ser uma tratativa rápida. Tem gente que gosta de chamar esse tipo de tratativa de ver e agir, por exemplo. É um negócio bacana também. Mas para o meu processo, o grosso do meu processo está acontecendo aqui nas bolinhas azuis. Então, eu posso fazer esse gráfico aqui da direita, que a gente chama de gráfico de dispersão, que cada dia, por exemplo, seria uma bolinha dessa, e aí eu elimino essas causas especiais, esses outliers, ou eu posso fazer um histograma, que é esse gráfico aqui da esquerda, que aí claramente eu posso ver que tem uma barrinha verde aqui que também destoa. O histograma, ele geralmente vai fazer o formato de um U de cabeça para baixo, né? Uma bacia invertida, né? A gente fala que isso é um formato de sino, né? O que tiver muito discrepante do formato de sino, geralmente está indicando para a gente um outlier. Então, eu elimino ele dos meus dados para ele não contaminar a minha análise. Depois, gente, que eu fiz essa análise e eliminei as minhas discrepâncias e defini qual que é o período histórico mais ideal para eu tratar como base para a minha análise, eu venho e defino um benchmark. Lucas, mas o que é o benchmark? Hoje está cheio de palavras difíceis, né? Outlier, benchmark. Mas vocês vão ver que o significado delas são simples. O outlier é um ponto fora da curva, uma coisa muito discrepante. O benchmark, ele é o meu melhor resultado. Ele é o meu referencial. E eu posso ter esse benchmark interno, eu posso ter um benchmark competitivo, ou eu posso ter um benchmark funcional. Se eu fizer um benchmark interno, eu vou estar comparando eu comigo mesmo, ou eu com o meu colega que trabalha junto comigo. E aí eu vou ter uma noção do tempo porta-médico, por exemplo, no plantão do dia 1, do dia 2, do dia 3. Quanto do meu histórico para trás eu tive de melhor resultado de tempo porta-médico? Às vezes a minha média é 15 minutos, mas eu tive um dia que eu consegui fazer 3. Se eu fiz 3 minutos, é porque é possível fazer 3 minutos. Ou porque aquele dia teve uma demanda menor, ou porque eu fui mais eficiente, mas existe essa possibilidade, né? Se eu faço um benchmark competitivo, eu estou comparando a minha unidade com outras unidades similares. Isso acontece muito dentro de grandes grupos, como redes hospitalares, por exemplo, ou redes de clínicas, que elas comparam um indicador, pode ser qualquer um, tá? Eu estou falando de tempo porta-médico, mas pode ser indicador, inclusive financeiro, de rentabilidade, de custo, de faturamento. E aí ela começa a comparar uma unidade com a outra. Quando eu começo a fazer essas comparações entre unidades, eu estou falando de um benchmark
competitivo. E quando eu estou falando, por exemplo, de comparação de funções diferentes, eu estou falando de um benchmark funcional. Como, por exemplo, existe um hospital na Índia, que o cara que criou ele chama Aravind, é um hospital oftalmológico, ele é bem legal. E o cara decidiu fazer, esse Aravind, decidiu fazer o benchmark dele com base no McDonald's. Então, ele começou a comparar o resultado que ele estava obtendo no hospital com o resultado de tempo de espera para tirar um hambúrguer no McDonald's. Esse é um caso bem legal, vocês acham ele no YouTube mesmo, Aravind, é um hospital indiano oftalmológico. E aí, ele começou a querer bater o tempo que o McDonald's batia para entregar um hambúrguer dentro do hospital dele. É um exemplo bem bacana de benchmark funcional. É possível ser feito também, apesar dele ser bem mais complexo, né? Porque aí você tem níveis de comparações meio não tão simplórios, e aí a gente precisa de um feeling maior para poder fazer essa comparação. E aqui eu tenho um exemplo. Eu tenho uma série histórica. Nessa série histórica, eu tomei como base a minha referência de um benchmark interno. O meu benchmark interno, ele foi ali em setembro. Vamos supor que aqui seja um tempo porta-médico de novo, ou uma gestão de custos. Então, setembro foi o mês que eu tive o meu menor custo. Então, vou setar ele aqui com uma linha verde. Essa linha verde, ela marca o meu melhor resultado, que foi setembro, porque eu decidi, nesse caso aqui, fazer o benchmark interno. Eu vi que em fevereiro eu tive um dado muito discrepante da média. Tem um detalhe aqui, pessoal. Se eu não consigo explicar por que aquele dado foi discrepante, eu não posso desconsiderar ele. Agora, se eu sei que aquele dia ou aquele mês aconteceu uma coisa anormal e eu consigo explicar, aí sim eu posso tirar ele, dizer que ele é um outlier. Porque se eu não conseguir explicar, talvez é uma causa comum que está impactando, não é uma causa especial. Então eu vou ter que analisar aquilo ali com um pouco mais de calma. Agora, se não, beleza, foi uma coisa atípica, pontual, que aconteceu ali em fevereiro, eu sei explicar o que aconteceu, não vai acontecer de novo, não é uma coisa que afeta meu processo a todo momento, então eu elimino. Tirei o mês de fevereiro aqui da minha análise e fiz a média com base em todos os meus dados, menos fevereiro. Só tem que tomar um cuidado aqui que o pessoal geralmente faz de erro, tá, pessoal? Eles pegam o resultado de janeiro, fevereiro, março, abril, até dezembro, somam todos os dados e dividem por 12. Quando você tira uma média desse jeito, você está tirando uma média da média. O seu número pode sair completamente errado. Não vai acontecer de ele mostrar a realidade. Por quê? Porque eu primeiro tirei uma média e depois eu tirei a média das médias. Então pode ser que ali em janeiro eu tive um paciente só na minha unidade. E esse paciente demorou 90 minutos. Só que em fevereiro eu tive 100 pacientes. E a média desses 100 pacientes foi de 5 minutos. O quanto que esse 90 vai impactar na média dos 101 pacientes? Muito pouco, né? Porque ele é um paciente no meio de 101. Agora, se eu tirar a média dos 2 meses de 90 com 5, vai dar uma média de 40 e tantos, né? Então, para vocês verem um tanto que o dado pode ser discrepante quando você tira a média da média. Toma bastante cuidado com isso, porque eu acho que se não for em todos, em 99% dos casos, eu pego gente fazendo média da média. E aí faz uma discrepância desse tamanho na hora de definir suas metas e etc, né? E quantos meses você deve usar para considerar uma série histórica, né? Eu diria que no mínimo uns 6 meses, salvo casos que eles são passíveis de sazonalidade. Sazonalidade são impactados por épocas, né? Igual eu falei, doenças de vias aéreas, ela tem época para acontecer. Não adianta eu analisar 2, 3 meses e seus meses de baixa. Eu vou definir uma meta com os meses de baixa, na hora que for o mês de alta, aí, né, dengue é a mesma coisa. Tem um mês de alta e um mês de baixa. Então, eu faria pelo menos 6 meses. Lucas, não tenho 6 meses. Comecei a medir agora meus dados. Então, para de medir em meses. Vamos fazer os dados em semanas, porque aí você vai ter mais semanas para comparar. Um único mês vai ter 4 ou 5 semanas. Então, se você tiver 1 mês, 2 meses, você já tem uma série histórica para comparar as semanas. Então, é um jeito de você construir uma série histórica de uma forma mais fácil, tá? E o que a gente chama de lacuna, porque esse método chama método das lacunas, né? A lacuna, ou gap é a lacuna em inglês, às vezes o pessoal chama de gap, mas a lacuna é a diferença aonde eu tenho a minha média para o meu benchmark. Então, essa diferença ali
é a minha lacuna. A lacuna é a oportunidade de melhoria que eu identifico. Então, ali eu vejo o quanto que dá para melhorar. E você vai definir um percentual dessa lacuna como meta. Então, Lucas, ali, por exemplo, eu defini 50%. Por quê? Se você não tem referencial nenhum, eu sempre falo, começa pela metade, faz 50% primeiro. Aí você põe 50% e vê quanto que dá de meta. Você vai fazer um comparativo assim, ó. Se eu colocar 50% da lacuna de meta, nesse nosso caso aqui, em quantos meses eu já teria batido a meta no meu histórico? 2 vezes. Uma em julho, vamos supor que eu estou falando de custo, né? Então, quanto menos, melhor. Isso é uma outra dica, pessoal. Sempre escreve no cantinho do gráfico, com uma setinha para cima ou para baixo, se ele é maior, melhor, ou se ele é menor, melhor. Porque se eu estiver falando de custo, meu benchmark aqui vai ser setembro. Se eu estiver falando de faturamento, o meu benchmark é fevereiro aqui, né? Se eu tirar o outlier, às vezes vai ser abril. Então, isso é importante. No nosso caso, eu tenho 2 meses, julho e setembro, que eu já teria batido a meta. 2 em 12, tá razoável. A meta não tá nem muito difícil, nem muito fácil. Agora, se você vê que você já teve vários meses que foi abaixo da meta, você pode pegar um percentual da lacuna maior, 50, passar para 75, ou às vezes até pegar 100% da lacuna. Ou dependendo do caso, se você está numa expoente de crescimento, de melhoria, às vezes você pega até mais de 100% da lacuna. É possível isso também, apesar de ser mais raro. No grosso modo, comece no primeiro momento com 50% da lacuna. Por exemplo, esses 2 casos aqui, ó, eu estou tendo uma tendência de melhoria. Então, o que eu fiz? Eu arrochei a meta, eu não peguei 50%, eu peguei um pouquinho mais de 50%. Agora, nesse caso aqui, que eu estou vendo que apesar de ter 4 meses no meu período histórico que eu bati a meta, foram os 4 mais de trás. E aí, nos últimos, eu só venho piorando. Então, nesse caso, se eu apertar demais a meta, ela pode ser uma meta meio impossível, né? Então, eu vou dar uns 25% da lacuna. Então, você vai balizar quantos por cento você vai balizar ali para definir. A Val está perguntando como não cair no problema da média das médias, né? O certo, pessoal, em vez de eu tirar a média de janeiro com fevereiro com março, é você pegar todos os dados e tirar a média dos dados. Então, se em janeiro eu tive 1.000 pacientes, eu vou pegar os dados dos 1.000. Se em fevereiro eu tive mais 500, eu vou pegar os mais 500 e agora eu vou ter 1.500 pacientes. E eu tiro a média dos 1.500. Aí você não cai no problema da média da média. Aí você se livra do problema. O problema é se eu tiro média de um pedaço e média do outro pedaço, dos 1.000 de janeiro, depois média dos 500 de fevereiro, chego nos 2 números e tiro a média dos 2 números. Aí você tem um problema. Indo para frente, vocês definem ali o objetivo, o valor e o prazo. Ali o objetivo e o valor, o objetivo você já tinha traçado, né? O valor você vai definir com a lacuna. Então, essa é uma primeira análise estatística, uma ferramenta aí do Six Sigma que dá para a gente utilizar dentro da etapa do D, o método de lacunas. E aí, por último, você faz uma checagem para saber se sua meta ela é smart, se ela é específica, mensurável, atingível, relevante para o meu objetivo estratégico da instituição e se ela está temporal, né? Ela tem um limite, um fim ali, um prazo. E aí, para as causas especiais, que são aqueles pontos fora da curva, como, por exemplo, o nosso caso de fevereiro do gráfico, vocês vão fazer um FCA, simplesmente, porque é um ponto fora da curva simples de ser resolvido. E a causa comum, que é todo o restante dos dados que estão variando, o indicador, que a gente acabou de definir. Agora vamos para a parte do M. Dentro do M, Lucas, o que dá para eu aplicar do toolbox aí do Six Sigma na etapa do M, né? Então, tudo isso é relativo. Então, para a gente não cair nesse problema, porque a gente vai falar de estatística. E a estatística, ela vai depender do ponto de vista. Você pode pegar, gente, e usar a estatística muito para o mal. Você pode pegar a estatística e usar a estatística muito para o bem. Tudo vai depender do ponto de vista. E a gente tem que tomar cuidado com isso para a gente não deixar essa estatística ficar solta. A primeira coisa que a gente tem que fazer na estatística é uma definição operacional, que é uma descrição em termos quantificáveis de medir e como que é o passo a passo que deve ser seguido para medi-lo de forma consistente, trazendo todo mundo para o mesmo referencial. E a gente não ter essas discrepâncias, igual a gente estava discutindo aqui. Então, sempre, pessoal, antes de fazer qualquer análise estatística, comece por uma definição operacional. Por exemplo, o que é um defeito? Um defeito é quando eu tenho uma rachadura, vamos supor que eu estou falando do meu computador. Um defeito no computador é quando eu tenho uma rachadura maior do que 2 milímetros. Ou, como que eu meço um defeito?
Eu meço com, sei lá, aí você vai definir como que você vai medir. Por exemplo, se eu estou falando de dor, não, nós vamos medir com a escala de dor que o paciente fala na escala de 0 a 10 aqui, o quanto que ele está. Não, estou falando de febre, nós vamos medir com termômetro X em graus Celsius. Pronto. E como medir uma característica de qualidade, né? O paciente está curado. Tá, mas está curado, ele está sintomático, ou está curado é outro quesito. Então, você vai ter que definir essas coisas muito bem definidas para que você não tenha essa discrepância, igual a gente teve no nosso exemplo ali, que vocês começaram nos exemplos anteriores. Definições operacionais, por exemplo, para chegar no prazo, né? Eu vou definir esses 5 objetos ali. O objetivo, eu verifico, vamos supor que eu estou no aeroporto. Esse exemplo aqui, eu estou no aeroporto para medir chegada no prazo do avião. Então, o objetivo da minha metrificação, verificar se a aeronave chegou no horário no aeroporto. Característica que é do meu interesse, o horário de chegada na aeronave no aeroporto. Instrumento de medição, relógio referenciado com o relógio da torre de controle. Pode ter o referencial, que aí você tem que colocar aquele GMT-3, que é o horário de Brasília, tudo mais. Procedimento. O horário de chegada do voo será o horário em que o trem de pouso da aeronave tocar a pista de pouso. Porque às vezes vai ter alguém que vai considerar o horário de chegada da aeronave na hora que ele viu a aeronave, o outro na hora que bateu no solo, o outro não, na hora que terminou de desembarcar todos os passageiros. E aí? Tá todo mundo certo, não tá? Chegou, tá todo mundo falando o horário correto no seu ponto de vista, mas aqui a gente já padronizou. É a hora que o voo, que o trem de pouso toca o solo. E o critério? A aeronave está no prazo, se o horário de chegada for igual ao horário programado, mais ou menos 5 minutos. Então, tenho ali meu grau de tolerância. Isso é o que a gente chama dos limites de especificação. O que o meu cliente pede? Se o meu limite de especificação, por exemplo, de febre, a partir de quantos graus é considerado febre? 39, 40, 41? Aí, esse valor é o meu limite de especificação. Se eu passei dele, eu tenho ali um defeito, né? Uma ocorrência, enfim. E aí eu posso usar N fatores para N situações diferentes, que é só um exemplo para a gente definir bem. E aí, pessoal, eu preciso também identificar qual o tipo de variável que eu vou mensurar. Isso é o que a gente chama de estatística descritiva. Eu preciso saber se eu estou falando de um número quantitativo, de uma variável quantitativa, ou se eu estou falando de uma variável qualitativa. As quantitativas, elas podem ser contínuas ou elas podem ser discretas. As contínuas, elas têm um intervalo infinito de opções. Por exemplo, se eu estou medindo o tamanho de uma casa, a altura da casa. Essa casa pode ter 2 metros, ela pode ter 1.000 metros, ela pode ter 1 milhão de metros. Ela pode ter quantos metros ela quiser, né? Agora, se eu estou falando de variáveis quantitativas discretas, esse número ele não pode ser quebrado. Porque se eu estou falando de quantos metros a casa tem, você concorda que ela pode ter 1,5 metros? Ela pode ter um número quebrado. Agora, se eu perguntar assim, Lucas, quantas pernas você tem? Eu tenho 2. Não tem como eu ter uma perna, se bem que tem, né? Então, muda o exemplo. Se eu falar assim, quantos quartos tem na sua casa? Não tem como ter 1,5 quarto. Vai ter ou 1 quarto ou 2 quartos. Não tem como quebrar na metade, né? Então, você, quando não pode quebrar o número, ela é discreta. Quando você pode quebrar o número, ela é contínua. E eu posso ter dados qualitativos também, que eu posso ser dados categóricos, por exemplo, de que... Eu dei o exemplo do esporte ali, mas vou tentar achar outro. Qual que é o sexo? Sexo é masculino ou feminino, né? Mas qual que é melhor? É melhor ser masculino ou melhor ser feminino? Não tem maior ou melhor. Um é homem, outro é mulher. Aí pode ter um terceiro, um quarto, quinto sexo. Tem outras opções aí. E aí você pode categorizar. Mas um é melhor que o outro? Não necessariamente. Só são diferentes. E essas são as categóricas. Agora, quando eu falo de ordinais, eu estou falando, por exemplo, de uma categorização de um protocolo de Manchester no pronto-socorro. Eu posso ser azul, verde, amarelo, laranja, vermelho. Qual que é pior do que o outro? Aí eu tenho uma ordem de prioridade. Eu tenho o vermelho, ele é pior. O laranja é menos pior um pouquinho, o amarelo está mais ou menos, o verde está ok e o azul é ambulatorial, né? Então, se eu tenho uma ordem de prioridade, uma ordem de grandeza, de bom, ruim, melhor, se eu faço uma pesquisa de satisfação, né, o cliente coloca lá bom, ruim, não sei o quê,
é uma característica ordinal, certo? Então, eu posso colocar ali nos ordinais. E as categóricas, tanto faz se é homem, mulher, etc. Não tem melhor ou pior, entendeu? E aí, depois que eu categorizei, eu preciso entender a relação entre as variáveis. Eu preciso definir qual que é a minha variável independente. Qualquer teste, qualquer medição e qualquer teste de hipótese que você for fazer na prática para testar, eu acho que o problema está em tal lugar. Você vai ter que fazer um teste para saber se está mesmo. Um teste medindo ali se é isso mesmo. Então, você vai ter que ter uma variável independente, você vai ter que ter uma variável dependente e você vai ter que ter uma variável controlada. A variável independente é o fator que determina o resultado, né? Por exemplo, no nosso exemplo ali, eu estou crescendo uma plantinha, estou medindo quanto que a plantinha vai crescer com cada líquido que eu jogar nela, né? Então, a minha variável independente é justamente o que eu estou tentando comparar. A independente vai ser a Coca-Cola, o suco e a água. Agora, a dependente é o fator que eu vou medir, ou seja, ela é o resultado. A independente é o que muda e a dependente é o que resulta, certo? A dependente, nesse caso aqui, é a altura. Então, é o que eu vou medir, né? E a controlada é o que eu vou manter estável. Por exemplo, eu quero medir se pacientes X tem mais incidência da doença Y, né? Então, eu vou travar, eu vou parar de analisar todas as doenças, vou analisar só a doença X, por exemplo, câncer de mama, por exemplo. Estou analisando só o câncer de mama. Aí eu vou analisar mulheres brancas, mulheres negras, mulheres que fumam, mulheres que não fumam, mulheres que têm histórico de alguma coisa na família. E vou fazer várias variações ali de mulheres, só que a variável que eu estou concentrando aqui é o câncer de mama, a taxa de incidência de câncer de mama, né? Se eu estou medindo a taxa ela vai ser a variável dependente. O que eu estou mudando é o tipo de mulher. Aí eu posso ser a variável independente. E o que eu estou controlando? O que eu estou controlando é o percentual de incidência do câncer, por exemplo, né? Então, você vai fazer essa segregação das suas variáveis. Você sempre tem que ter uma independente, uma dependente e uma controlada. Por que isso é importante, gente? Porque quando você vai fazer um teste estatístico, eu já vi muito isso acontecer. O cara chega e fala assim, não, Lucas, mas o doutor X tem um tempo porta-médico melhor do que o doutor Y. Olha aqui a média dos dois. Só porque aí eu vou analisar como que ele fez a análise dos dados, um médico da plantão diurno e o outro médico da plantão noturno. Ou seja, ele não avaliou as mesmas variáveis nas mesmas condições. Ele não travou as variáveis para poder controlá-las. Então, ele começou a avaliar duas coisas em dois cenários distintos, o que não pode ser feito. Óbvio que o médico do dia vai ter um tempo porta-médico maior do que o médico da noite, porque tem uma demanda maior de dia. Agora, se eu quero saber se um médico A e o médico B estão tendo realmente uma variação no tempo porta-médico, eu tenho que pôr os dois no mesmo plantão. Porque se os dois não estiverem no mesmo plantão, como é que eu vou mensurar? Então, é para esse tipo de coisa que a gente precisa de ter essas... parece coisa pequena, mas faz muita diferença na hora de ver o número. Porque, que nem eu falei, você pode usar a estatística para o mal, se você quiser. Eu não quero que você use. Eu estou te ensinando como não usar para o mal. Como você identificar, às vezes, alguém que está usando para o mal e trazer para o bem. Porque aí a pessoa chega e aplica uma estatística tendenciosa porque ela não gosta do médico X e põe lá esse gráfico na tela com a diretoria inteira. A diretoria não sabe que foi medido um no plantão de dia e o outro no de noite. Aí já sai da reunião de diretoria todo mundo puto, pedindo a cabeça do coitado, que não tem nada a ver com a história, né? Por causa do intriga, ou sei lá o que alguém simplesmente não foi com a cara dele. Então, por isso que é importante fazer isso, definir as variáveis independentes, as dependentes e as controladas, tá? Vamos lá. Uma outra coisa interessante da gente saber para gestão estatística, para análise estatística, é um negócio que a gente chama de lei dos números grandes. Isso aí é um negócio que funciona da seguinte forma. Se eu jogo um dado 6 vezes, eu não tenho garantia nenhuma de que cada vez que eu jogar, ele vai cair um número diferente. A chance de eu cair duas vezes o mesmo número, por exemplo, o número 1, cai 2 vezes o número 1 ao jogar o dado 6 vezes, essa chance ela é muito alta. Ou cair 2 uns, ou cair 2 2, ou cair 2 números 3, ou 2 números 4. Por quê? Porque eu tenho um número amostral, um universo amostral muito pequeno. Eu joguei o dado só 6 vezes. Então, a minha chance de erro é grande.
Agora, se eu falar para vocês assim, que eu joguei o dado 5.000 vezes, aí eu ponho a mão no fogo, que com certeza 1/6 das vezes vai cair cada número. Vai cair 1/6 das vezes caiu o número 1, 1/6 das vezes caiu o número 2. Por que é interessante a gente entender essa lei dos números grandes? Outra coisa que acontece com muita frequência quando a gente vai fazer análise estatística de processo. A pessoa vai lá no pronto-socorro e coleta os dados em 2 dias. 2 dias representa quanto no universo do ano inteiro? Quase nada. Aí ela vai tomar uma decisão estratégica dentro da instituição com base na coleta de dados que ela fez 2 vezes. A chance dela ter pegado um outlier nessa análise dela é gigantesca, porque ela analisou só 2 vezes, né, o dado que eu estou querendo controlar ali. Então, como vocês podem ver ali no gráfico, no lado esquerdo dos dados ali, a minha variação ela fica altíssima no começo, com um número amostral pequeno, e à medida que eu vou aumentando o número de amostras para a direita do meu gráfico, eu estou aumentando o número das amostras. A tendência central começa a ficar mais estável. Ou seja, pega o máximo do número de amostras que vocês conseguirem. Eu sei que nem sempre é possível você ter um número amostral muito grande, mas não, se você não tem um número de amostra muito grande, nem apresenta o seu resultado, gente, porque a chance de você estar errado é altíssima. Então você vai apresentar um número que, na verdade, é falso, que pode ser uma verdade, né? Só que o pode ser na estatística, ele não serve, ele tem que ser né? A estatística ou é ou não é, ela é cartesiana, ela é ou não é. Agora, pode ser um monte de coisa. Aí você vai tomar uma decisão estratégica com base no pode ser, aí não precisa de estatística para isso, né? Você toma uma decisão do achismo lá mesmo. Então, faça uma amostragem grande. No mínimo ali, um número razoável. Tem uma regrinha básica, por exemplo, que a gente faz, não é o ideal, tá, gente? Mas uma regrinha básica para a gente começar. A gente faz a raiz de n menos 1. N é o número de vezes que acontece aquela situação no ano. Por exemplo, eu faço 1.000 cirurgias no mês. Beleza. Tira a raiz de n menos 1, raiz de 1.000 menos 1, é o número de amostras mínimo que eu tenho que ter para eu poder falar que eu estou estatisticamente controlado com base no número de amostras. Eu fiz um número de amostragens legal. Então, tira a raiz do número e subtrai 1. É uma regrinha básica, bem genérica, tá? Não é a regra do mundo, mas já vai dar para a gente começar com essa regrinha. E aí, pessoal, a gente tem que analisar as tendências centrais. As tendências centrais mais conhecidas são a moda, como, por exemplo, nesse dado aqui, eu tenho os dados, né? E a frequência desses dados. Por exemplo, vamos supor que os dados são a idade dos meus pacientes. Eu tenho pacientes com 5 anos, com 6 anos, com 30 anos e com 40 anos. E a frequência é quantas vezes aquela idade apareceu, por exemplo, no meu consultório ou no meu laboratório, por exemplo. Vamos variando aí os exemplos. No meu laboratório. Então, eu atendi 6 pacientes que tinham 5 anos, eu atendi 5 pacientes que tinham 6 anos, eu atendi um paciente que tinha 30 anos e um paciente que tinha 40. A moda é a idade que mais aparece. No nosso caso, o que mais apareceu foi 5 anos. Então, ele é a moda. Eu posso ter a média. Eu posso ter média aritmética, que aí você soma todo mundo e divide pelo número de pacientes que você teve. Ou eu posso ter média ponderada, caso você tenha pesos. Pesos, por exemplo, no protocolo de Manchester. Vamos supor que o paciente vermelho, você dá uma nota 5 para ele. O paciente laranja, você dá uma nota 4. E aí você quer tirar uma média ponderada disso. Então, você tem que multiplicar quantas vezes cada paciente apareceu, vezes o peso que você deu para aquela condição. Por exemplo, se eu tive 5, se a minha nota era 5 para o paciente grave, e ele apareceu 6 vezes, eu vou fazer 5 vezes 6, aí depois a nota 4 para o paciente laranja, ele apareceu 2 vezes, 4 vezes 2, eu faço todas essas multiplicações e tiro a média. Essa é a média ponderada. A gente usa bem menos média ponderada, mas só para vocês estarem cientes do que é, caso alguém ainda não saiba, né? E a mediana, pessoal, ela é uma mais importante. A média e a mediana são as mais importantes. A média aritmética e a mediana. A mediana, eu vou pegar todos os meus dados e vou alinhar eles em ordem crescente. Então, por exemplo, no nosso caso lá, eu tinha 6 vezes 5 anos, não era? Então, eu escrevi 5 6 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. 6 anos apareceram quantas vezes? 5 vezes, né? Então, eu vou escrever 6, 5 vezes, na mediana ali, 1, 2, 3, 4, 5. 30 só apareceu uma, escrevi só uma vez. 40 só apareceu uma vez, escrevi só uma vez. Quantos números eu tenho? Aí eu jogo metade para um lado, metade para o outro, pego do meio. Aquele do meio é a minha mediana. Eu alinhei em ordem crescente, tirei a metade para cada lado, o que ficou no meio é mediana. Lucas, mas eu não tinha um número ímpar de números, eu tinha 7 números.
7, eu joguei metade para um lado, joguei metade para o outro, ficou fácil, né? Sobrou um no meio. Joguei 3 para um lado, 3 para o outro, sobrou um no meio. Agora, Lucas, e se eu tiver 8 dados? Joguei 4 para um lado, joguei 4 para o outro. Não sobrou nenhum no meio. Como é que eu tiro a mediana? Eu pego os dois do meio. Então, eu jogo 3 para um lado, 3 para o outro, sobra 2 no meio. Aí eu tiro a média dos dois do meio, essa é a mediana. É assim que se faz, tá? A mediana e a média, pessoal, é uma discussão infinita que a gente tem, porque a gente tem um costume muito grande de fazer análise estatística e mostrar o resultado em média. Todo mundo mostra indicador em média. Só porque, qual que é o maior ganho do Six Sigma? O que a gente quer combater no Six Sigma? O combate do Lean é o desperdício, lembra? O combate do Six Sigma é a variação. A variação é a causa comum, é aquilo que está escondido no meu processo. Se eu tenho variação nos meus dados, uma hora tem mais, uma hora tem menos, uma hora tem mais, uma hora tem menos, é porque eu tenho uma oportunidade ali. É a mesma lógica da análise de lacunas. Se eu estou variando, é porque tem oportunidade. Uma hora eu consigo melhor, uma hora pior. Então, toda a variação é considerada causa comum no meu Six Sigma. Se eu tenho uma cirurgia, vamos travar a cirurgia, né? Para a gente não comparar uma cirurgia cardíaca com uma vascular, com uma neuro, com qualquer outra coisa, com uma ortopédica. Vão travar só cirurgias cardíacas, por exemplo, transplante de coração, todas cirurgias iguais. E aí eu vou medir o tempo que demora para fazer. Uma eu demoro 5, uma eu demoro 7, uma eu demoro 4, outra eu demoro 12, outra eu demoro 24. Tem alguma oportunidade. Óbvio que eu tenho variações, porque medicina a gente vai ter mesmo, um paciente complica e tem um grau de comorbidade um pouco diferente do outro. Aí vamos travar a comorbidade. Só transplante de coração de paciente de 40 anos. Então a gente compara. A variação no tempo, eu tenho certeza que tem alguma coisa que está ali que é derivada do paciente, mas eu tenho certeza que a grande maioria ela é derivada das oportunidades de causa comum. Então, é essa variação que eu quero combater. Se eu tenho cirurgias com 4 horas e uma com 12 horas, alguma coisa de diferente alguém está fazendo, né? Então, um médico sempre faz com 4, 5 horas, o outro 10, 12, 10, 12. Tem alguma coisa errada, tem alguma coisa diferente. Só que quando eu analiso a média, essa diferença não aparece, porque a média é um número seco. Quando eu analiso a mediana, essa diferença aparece, porque ele tem um número bem no meio, exatamente no meio. Então, mediana, pessoal, é um número muito bom para a gente analisar, para a gente ver realmente o quanto que está dando um valor mais central dos meus dados, porque a média esconde essa variação, certo? Por exemplo, olha esses números aqui, 29, 30, 30, 30, 30, 30, 31 e 34. A média, a mediana e a moda deles são exatamente idênticas, 30, 30 e 30. Agora vamos mudar os números. Se eu coloco 25, 26, 28, 28, 28, 30, 30, 31, 31 e 43, esses números são de média 30 também, a mediana 29 e a moda 28. Então já mudou um pouquinho. Agora vamos fazer uma discrepância maior. 2, 3, 5, 5, 7, 12, 25, 34, 45 e 162. A média continua sendo 30. Só que a mediana mudou pra caramba. Ela é 9,5. Olha o tanto que ela está de diferente da média. E a minha moda é 5. Agora, vamos pensar esses números como sendo, por exemplo, o exemplo que eu dei lá de tempo porta-médico da sua unidade, da sua clínica, por exemplo. Poxa, se eu olhar esses 3 meses, vamos supor que essa primeira linha é janeiro, a segunda linha é fevereiro e a terceira linha é março. Você vai analisar os 3 meses e vai falar assim, esses 3 meses eu tive o mesmo resultado. Só que quando você mostra os dados por si só, comparando a média e a mediana, você vai ver que não foram o mesmo resultado. Eu tive uma discrepância muito maior no mês de março ali, por exemplo. Então, por isso que é importante ter mais visões das tendências centrais, né? Esse é o que a gente mede e a gente chama de variância e desvio padrão. O símbolo do Six Sigma, pessoal, o sigma do Six Sigma, é o símbolo que está aqui dentro do desvio padrão. Essa letrinha grega ali, ó, que está entre parênteses, do lado do desvio padrão. Aquela letra é o sigma. Por isso que se chama de Six Sigma. Porque a melhor medida para a gente fazer é o desvio padrão. Porque ela mede a variação dos meus dados. E é a variação que eu quero combater. Então, essa é a melhor medida do Six Sigma para ser medida, né? Por exemplo, se eu estou medindo a altura desses cachorros, eu vou ter uma média, certo? A média, ela é a linha verde. O meu desvio padrão é o quanto essas alturas desviam da média, em média, né? Então, eu vou pegar a diferença do primeiro pitbull ali, eu acho que é um Rottweiler, né? A diferença do Rottweiler para a média
vai dar uns 150 e alguma coisa, né? Mais a diferença daquele cachorro de corrida ali para a minha média. Vai dar uma diferença de, sei lá, 100 centímetros. Agora do salsichinha, vai dar uma diferença de mais 200 centímetros. Do cocker ali, mais 10 centímetros. E do bull terrier ali, nem sei se são bull terrier, mais uns 30 centímetros. Eu somo todos esses números e divido esses números, que são a diferença de cada um para a minha média, e divido pelo número de cachorros. Basicamente, no grosso modo, esse é o desvio padrão, que vai dar na linha azul ali, 147 centímetros. É o quanto, em média, eu desvio da minha média. Então, eu posso ter um cachorro de 398 centímetros, só que variando. 398 centímetros é um cachorro gigante, né? Mas vamos fingir que esse número é real. 398 centímetros, que variam mais ou menos 147 centímetros para cima, mais ou menos 147 centímetros para baixo. Esse é o conceito do desvio padrão. Se vocês quiserem a fórmula, esse negócio esquisito aqui, mas vocês podem fazer um negócio muito mais simples. Vocês põem os números no Excel, escreve assim, igual desvipad, abre parênteses, seleciona os números todos, fecha parênteses. O Excel já calcula para você sozinho. Então, é bem mais simples quando você joga no Excel. Então, o desvio padrão é basicamente isso. Não adianta só ver a estatística descritiva, só os números da média, da mediana, do desvio padrão. Olha o gráfico. Sempre coloque os seus dados em gráfico. Por quê? Porque o gráfico diz muito. Esse aqui é um negócio que eu acho interessante. Todos esses gráficos que estão aparecendo na tela de vocês, eles têm a mesma média em X, a mesma média em Y. O mesmo SD é Standard Deviation, né, que é desvio padrão em inglês. Eu tenho o mesmo desvio padrão em X, o mesmo desvio padrão em Y. E COR, que é correlação, a gente fala disso depois, mas é o mesmo número em X, mesmo número em Y. Só que os gráficos variam muito. Tem até um dinossaurinho ali aparecendo com a minha dispersão dos dados. Então, todos esses gráficos têm as mesmas estatísticas descritivas. Então, sempre põe no gráfico. Tem até um negócio engraçado que chama Quarteto de Ascombe. Quem tiver curiosidade, coloque isso aí no Google, que você vai ver que são 4 sequências numéricas que dão exatamente o mesmo resultado com gráfico diferente. Então, ele pode te tendenciar ao erro se você não olhar graficamente. Então, por isso que eu sempre coloco estatística descritiva de um lado e o gráfico do outro. A mídia consegue te mostrar um dado que é verdadeiro e te induzir para um pensamento errado, para fazer o caos e etc. A gente vê muito isso em pré-eleição, né? Dados políticos. Ela faz um dado estatístico correto e te induz para a coisa errada. Eu que entendo de estatística, eu fico olhando as análises que eles mostram e falo assim, meu Deus do céu, tanto que os caras ficam manipulando as massas, né? Porque ele te mostra o negócio, fala da média, fala de tendência de crescimento, só que eu que entendo de estatística, eu tô vendo que eles estão manipulando, não é só aquilo. Então, quanto mais você entender de estatística, mais você vai entender do mundo como um todo, né? Não é só medicina, não é só hospital. Tudo na vida é uma questão de causa e efeito, né? Se o paciente toma um medicamento X, ele vai ter um efeito Y. Se eu faço isso, eu vou ter uma reação. Sempre é assim na vida, né? Então, entender de estatística é vida, né? E eu posso fazer algumas análises, como, por exemplo, um diagrama de dispersão. Esse é um gráfico do diagrama de dispersão. Eu estou querendo analisar, por exemplo, nesse gráfico, sempre correlacionando duas variáveis. O quanto que variáveis que eu estou colocando no eixo X variam em relação ao meu eixo Y. Nesse exemplo aqui, eu estou analisando o quanto que o meu tempo porta-médico varia em relação ao volume de pacientes no meu pronto-socorro. Então, óbvio que quando eu tenho mais pacientes no pronto-socorro, o meu tempo porta-médico piora. Por que eu estou fazendo esse gráfico? Porque é muito comum o pessoal chegar e falar assim, nossa, nós trocamos aqui a equipe que estava de plantão na segunda-feira. Na segunda-feira, a gente trocou a equipe médica e aí o tempo porta-médico piorou. Aí você vai analisar a segunda-feira 1 com a segunda-feira 2, uma teve 5 mil pacientes, outra teve 7 mil. Aí o cara fica querendo simplesmente mostrar um dado cru que não tem relevância estatística nenhuma, né? Porque se você for analisar esse diagrama de dispersão, óbvio que na segunda-feira 2, que teve 7 mil pacientes, o tempo porta-médico vai ser pior. O exemplo que eu dei lá atrás. Então, o gráfico de dispersão o diagrama de dispersão é muito legal para fazer esse tipo de análise. Você pode relacionar, por exemplo, idade do seu paciente com o tempo de permanência na sua unidade. Você sabe, óbvio também, que o paciente mais velho vai ficar um tempo maior na sua unidade de internação, por exemplo, uma UTI, etc. Porque ele tem um grau de geralmente uma doença mais grave e tudo mais, né? Então, você consegue mostrar e comprovar essas correlações. Outro gráfico bacana de vocês mostrarem é o histograma, para você mostrar o quanto que seus dados variam.
Por exemplo, se eu quiser comparar idade, eu coloco aqui no eixo X as idades, então cada barrinha dessa vai ser uma idade. A primeira barrinha, 5 anos, a 7, até 60 anos lá na frente. E a altura da barra é quantas vezes aquela idade aparece. Então, você pode ver, por exemplo, que a sua idade que você atende no seu hospital, ela geralmente vai estar centralizada. Ah, eu tenho muito paciente aqui em volta dos 30, 35 anos. Enquanto aqui, ó, pacientes muito recém-nascidos ou muito velhos, às vezes eu não tenho. Ou vai ser o contrário, esse histograma vai estar muito para o idoso, se você tiver um foco mais geriátrico, ou muito mais para o lado de cá, se você tiver um foco pediátrico. Mas o histograma te dá essa análise. Você pode fazer ele aqui embaixo por horários, saber o pico de pacientes na sua clínica. Você começa contando das 0 horas até as 24 horas. Eu acho que até o Nonato mostrou um histograma desse horário no dia dele. É um jeito bacana de você usar esse gráfico. Aqui você pode comparar 2 histogramas. Por exemplo, aqui eu estou comparando a altura de homens e mulheres. A altura está aqui, ó, 55. Aqui está em inches, né, que é a medida americana, né? Então, 55, 60, 65, 70, 75, 80. Eu posso falar que, por exemplo, aqui as mulheres, elas têm uma concentração maior de mulheres em uma altura menor. Homens, geralmente, têm uma concentração maior em alturas maiores. Mas existe mulher mais alta que homem? Lógico que existe. Eu tenho um número pequeno aqui de mulheres que passam das 75 inches, ó. Que essa mulher aqui, acima de 75, com certeza é mais alta que esse homem que está aqui nos 70. Mas, a grosso modo, homens geralmente são mais altos que mulheres, de acordo com esse gráfico aqui. É um jeito bacana de você comparar as coisas. E aí, pessoal, eu tenho distribuição que pode ser normal ou não normal. Vou até passar o gráfico para mostrar para vocês aqui. Blá, 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 blá. Esse aqui, ó. Uma distribuição normal é uma distribuição dessa forma aqui. Ela fica no formato de sino. Toda e qualquer distribuição dos seus dados no histograma, isso aqui é o que a gente chama de gráfico de Gauss, né? Se você fizer um histograma dos seus dados e ele não formar um sino, se ele ficar um pouquinho para a esquerda, se ele tiver 2 picos, se ele tiver um formato esquisito, ou ele tiver uma ponta aqui, ou se ele for sobe e desce, ou etc. Qualquer outro desses, a sua distribuição ela não é normal. Distribuição não normal significa que o problema é mais complexo do que você está achando e você não vai conseguir resolver ele com a estatística básica, você vai ter que aplicar uma estatística avançada. Por isso que existem os níveis do Six Sigma. Quando eu falo de distribuição não normal, o profissional que vai saber resolver esse tipo de problema, fazer análise estatística para ele, já é lá na frente o Black Belt, ou o Black ou o Master Black. São os únicos dois que sabem fazer análise estatística do não normal. Então, não vou nem tratar esse tema com vocês. Até no nosso curso de Green Belt, até o Green Belt, a gente só trata situações normais de distribuição, que é esse primeiro gráfico aqui. Situações de distribuição normal representam 95% dos casos. Então, 95% dos problemas, você vai conseguir resolver eles aqui com até o nível Green Belt. 5% dos problemas, você vai precisar de um Black ou acima para resolver. Só que aí, pessoal, quando você chegar nesses 5% dos problemas, você já cortou o mato alto, né? Então, para cortar o mato alto, você precisa lá do white, depois do yellow, depois do green. Você já resolveu 95% dos problemas da sua instituição, só sobrou 5%. Aí é muito mais difícil a melhoria. Você realmente vai precisar de um black, do master black para resolver. Mas vamos nos ater. Só estou falando isso aqui para vocês saberem que existe. E para explicar a diferença dos níveis do Six Sigma também. Agora, voltando. Se eu tenho um sino que ele fica no formato de sino, ele é normal. Os dois sinos aqui são normais, os dois têm um formato de sino. Apesar de que eu tenho um sino muito alto e achatado nesse aqui, né? Esse aqui significa o quê? Sempre o ponto mais alto do sino, pessoal, ele é a média. Ele sempre vai representar a média, tá? O ponto mais alto do sino. Ele sempre é a média. Então, essa linha preta aqui representa a média. Se eu estiver falando, por exemplo, desse gráfico, é a média da altura, que eu estou comparando a altura de homens com mulheres. Nesse primeiro gráfico, ele está mais achatado, significa que o meu desvio padrão ele é menor. Lembra que o desvio padrão é o quanto que eu vario em relação à minha média. Então, a média é a linha preta bem no meio ali do vermelhinho. Agora, olha o tanto que eu estou variando. Eu vario pouco para a direita e pouco para a esquerda. Já no segundo gráfico, eu vario muito para a direita e muito para a esquerda. Por isso que o sino ele é mais baixo, né? Ele é mais longo para os lados. Então, aqui, você vê claramente que o gráfico da esquerda tem um desvio padrão baixo
e o gráfico da direita tem um desvio padrão alto. Qual dos dois são melhores? O do desvio padrão baixo, significa que eu vario menos dados. Se eu pegar esse histograma e transformar ele num gráfico de linha, né, ou de barra, o gráfico da esquerda ele vai variar pouquinho assim, ó. Agora o gráfico da direita eu vou ter uma variação gigantesca nos meus dados assim, só para ficar mais claro. Então aí você tem um problema. O Six Sigma tem que resolver essa variação. Então quanto mais achatado o seu histograma ou a sua curva de Gauss, melhor. Por que chama Six Sigma? O sigma eu expliquei que é referente ao desvio padrão. Vocês sabem agora o que é desvio padrão. Agora, os 6 sigmas, né? Os 6 sigmas, na verdade, a gente está calculando quantos desvio padrões eu tenho da minha média, do ponto que está no meio, até o meu limite. O limite é o quê? A partir do limite, eu estou falando que é um defeito, que é um retrabalho, que é não aceitável. Lembra que eu dei o limite da febre, por exemplo? A partir de 40 e tantos graus é febre. Eu nem lembro de cabeça. Vamos supor que é 40. A partir de 40 graus é febre. Então, quantos desvios padrões eu tenho na minha população de pacientes que vieram aqui no meu pronto-socorro, que estão até 40 graus ou acima de 40 graus? Se a relação da minha média até o meu limite, vamos supor que a minha média é 37 graus. De 37 até 40, quantos desvios padrões eu tenho ali no meio? Se eu tiver um desvio padrão, o meu gráfico ele vai estar igual esse gráfico vermelho aqui embaixo. Ó. Ele está bem achatado aqui, tá vendo? Então, significa que eu vou ter muitos pacientes com febre. Tá vendo aqui? O tanto de gente aqui que está na linha vermelha aqui do lado de cá, que vai estar com febre. Então, eu tenho muitos defeitos, ou muitos problemas, ou muitos eventos adversos. Então, vou ter muitos problemas. Se eu olho e falo, eu tenho 2 desvios padrões. Aqui você vê claramente no gráfico que quanto mais achatado, menor fica o desvio padrão, né? Olha o vermelho daqui e olha o vermelho daqui. É o primeiro desvio padrão. Olha o verde daqui e o verde daqui. São 2 desvios padrões. Então, olha o azul daqui e o azul daqui. São 3 desvios padrões. Então, você vê que quanto mais achatado ela tiver nas laterais, assim, mais comprida para cima, melhor, porque o meu desvio padrão está mais achatado. Então, vamos lá. Vocês veem que até agora eu estou fazendo análise gráfica. Eu estou quase fazendo conta nenhuma. A única conta que eu fiz foi do desvio padrão, mas o Excel faz para vocês. Está prontinho lá no Excel. Então, eu vou analisar quantas vezes. Vamos supor que o meu desvio padrão é de 1 grau. E, na média dos meus pacientes lá, o Excel me falou que o desvio padrão é 1 grau. Então, se eu tiver de 37 para 40, quantos desvios padrões eu vou ter entre a minha média e o meu limite? Que a partir do limite é um problema. Eu vou ter 3, né? 37, 38, 39, 40. 3 graus. Se o meu desvio padrão, o Excel falou que é 1, 3 desvios padrões. Então, eu vou ter um processo que a gente chama de 3 sigmas. Ou sigma é o desvio padrão, né? 3 sigmas. Então, ele vai estar nessa linhazinha rosa. Eu já vou ter um pouco menos de gente com febre do que na linha vermelha. Agora, vamos analisar um processo 6 sigmas. O processo 6 sigmas é essa linha verde. A mais de trás aí. Que ela é bem acertadinha, bem comprida para cima, ou seja, o desvio padrão ele é menor, eu tenho menos variação nos meus dados, e como eu tenho menos variação nos meus dados, olha aqui o tantinho de gente aqui que passa dos 40 graus, quase ninguém. Então, meu índice de defeito, de problema, de evento adverso, vai ser ínfimo. Tem até a tabelinha aqui do lado que ele mostra, ó, o meu processo, quando ele é 1 sigma, ele tem 691 mil DPMO. O que é DPMO? DPMO significa defeitos por milhão de oportunidade. Ou seja, cada paciente que for no meu pronto-socorro e eu medir a temperatura é uma oportunidade de ter ou não febre, certo? Então, cada paciente é uma oportunidade. A cada 1 milhão de pacientes, 600 mil vão ter febre, se eu tenho um processo que é 1 sigma. Ou seja, eu vou ter 30% só de qualidade. Agora, se eu vou subindo no nível do meu sigma, ou seja, eu vou reduzindo a variação no meu processo, olha o tanto que o meu nível de qualidade aqui melhora. Se eu chego nos 6 sigmas, eu vou ter 99,99997% de qualidade. Ou seja, eu vou ter um defeito quase nunca. Para cada 1 milhão de pacientes, que é o DPMO, cada 1 milhão de pacientes que passar na minha unidade, 3,4 vão ter febre, nesse exemplo que eu dei. Então, por isso que a gente fala da metodologia Six Sigma. São 6 desvios padrões. Significa o quê? Meu índice de defeito, de evento adverso, ele é muito pequeno. Por isso que a gente fala que o Six Sigma quer resolver é a variação.
Isso é Six Sigma, é você conseguir identificar a variação, o desvio padrão no seu processo e resolver ele. Como que eu vou resolver? Vou resolver o meu desvio padrão fazendo 1 a 3. Aí a gente tem 1 milhão de problemas que pode ser feito. Eu vou jogar na tela aqui, de novo, um exemplo, e eu quero que vocês me falem, pela cor da linha, qual desses 3 processos ele está melhor. O processo que está na linha azul, o processo da linha verde, o processo da linha vermelha ou o processo da linha amarela. O que vocês acham? Qual desses processos estaria melhor no seu hospital, clínica, etc.? O azul é o melhor, por 2 motivos. Primeiro, porque o azul ele tem um desvio padrão menor, ou seja, ele está mais achatado assim, né? Ele está mais comprido para cima. O segundo é que ele está centralizado na minha média. Então, se eu tenho, às vezes, um gráfico que está muito achatado assim, mas ele está fora da média, isso, na verdade, pode ser um problemão. Eu posso estar todo mundo acima de 40 graus, todo mundo com febre, né? Então, ele pode estar achatado, com desvio padrão baixo, mas ele está fora da minha especificação, que é o caso que está acontecendo ali com a linha verde, né? Ela até está razoável, o desvio padrão dela não está tão ruim assim, mas ela está discrepante em relação à média, ela não está centralizada, né? Então, aí pode me dar um outro problema. Dando sequência aqui, é o que acontece aqui, ó. Eu vou analisar um CP e CPK são números que a gente analisa do processo, mas isso aí a gente vai ver só no Greenbelt, como calcular o CP e CPK, né? Mas olha só para o gráfico, vamos nos ater ao gráfico aqui, ó. Se eu tenho um primeiro processo que o gráfico está variando muito, isso é ruim, tá vendo? Que ele passa dos meus limites, os limites, tudo que está para cima aqui é um problema e tudo que está para baixo é um problema. Vamos continuar no exemplo da temperatura. Tudo que está abaixo do limite inferior de especificação, LIE significa limite inferior de especificação. O LS é limite superior de especificação. Tudo que está para baixo é um paciente com hipotermia. E tudo que está para cima é um paciente com febre, né? Nesse caso aqui, eu tô horrível. Eu tô com um monte de gente com hipotermia e um monte de gente com febre, né? Então, eu falo que eu tenho um processo instável e incapaz. Instável porque ele está variando muito, incapaz que eu tô com problema. Agora, eu posso ter um processo estável, ou seja, eu tô com um desvio padrão baixo, mas ele é incapaz. É o que eu tô falando para vocês. Pensa naquele gráfico azul, que era o nosso melhor, mas se ele tivesse deslocado, ele estaria com desvio padrão bom, reduzido, mas ele também teria muita gente com febre. Ou seja, eu estou com um processo estável, porém incapaz, certo? Agora eu posso ter um processo instável, porém capaz, ele está variando, mas ele não passa dos meus limites, ou passa pouco. Então ele está instável e incapaz, mas o meu melhor cenário é um processo estável e capaz. Ou seja, eu estou centralizado na minha média, eu não passo dos meus limites e eu tenho um desvio padrão baixo. Aí eu estou no meu cenário perfeito para o Six Sigma, porque eu vou ter um índice de defeito absurdamente pequeno. Perfeito, pessoal? Então, é assim que a gente faz as análises do Six Sigma. Vocês podem usar várias e várias ferramentas para a gente fazer essa análise. Eu vou falar algumas aqui para vocês, para quem tiver curiosidade. Está aí na tela agora. Ó. Você pode usar o Minitab. Eu, particularmente, gosto de usar Minitab e Excel, tá? São os dois que eu mais uso. O Minitab ele é bastante prático para a gente fazer as análises. Só que o Excel eu acho ele mais versátil. Então, eu gosto de usar os dois. Tem o StatAction, tem o StatCamp, tem o MATLAB, tem o R, que é um software de estatística também. Qualquer um desses serve. Mas o Excel e o Minitab são os que eu mais uso, para vocês terem uma noção. Aqui a gente tem algumas análises de estatística tendenciosa, né? A gente pode fazer um percentual. Isso aqui é só para a gente conseguir, pessoal, identificar quando alguém está fazendo análise estatística tendenciosa para a gente. Por exemplo, eu tenho um hospital A, B, C, D e E. Esse foi o número de óbitos em cada hospital. Se eu analiso puramente o número, eu vou falar o pior hospital é o hospital E. Ele teve mais óbitos, certo? Só porque isso não pode ser analisado só dessa forma. Se eu analisar o número de internações e comparar o óbito com o número de internações fazendo um percentual, por exemplo, eu vou perceber que, na verdade, o pior hospital é o hospital C, que teve apenas 5 óbitos, mas o número de internações dele é muito menor.
Então, ele tem uma tratativa pior com os pacientes. Então, mostrar só o número bruto é um jeito de estatística tendenciosa. Sempre analise o número bruto em comparação com o total de cada unidade. Outra coisa, eu já falei, tirar a média da média. Por exemplo, esse percentual que eu tiro aqui no final é o percentual de cada hospital. Se eu tiro a média desses percentuais, ele vai dar 0,69. Agora, se eu somo os dados brutos e divido um pelo outro, o percentual muda. E muda muito. Mudou de 0,69 para 0,33, ou seja, caiu pela metade o meu indicador. Então, cuidado com média de novo. Outra coisa, pessoal, colocar escala no gráfico, é um jeito de se enganar e ser enganados. Isso é outra estatística tendenciosa. Por exemplo, esse gráfico aqui, né? Eu estou analisando e eu estou tendo uma queda brusca nos meus dados no custo com MATMED, por exemplo. Então, de janeiro para maio, caramba, reduzi um monte. Só que quando eu olho a escala aqui no canto, eu reduzi quase nada, ó, reduzi de 55 mil e pouquinho para 53, economizei o quê? R$2.000? Isso não é nada. Quando eu ponho ele numa escala real, olha aí o gráfico como é que fica. Não reduzi nada. Então, tem gente que muda a escala do gráfico para te enganar. Cuidado com a escala do gráfico. Outra coisa, gráfico sem escala. Isso aqui, gente, por incrível que pareça, se eu não estou enganado, isso é uma reportagem da Financial Times, uma revista renomada. Aí, quando você olha esse gráfico aqui, vamos comparar aqui a Hungria com o Brasil. Ele está falando ali, se eu não estou enganado, de receita e despesa dos países. Quanto que o Brasil gera de receita, né, de PIB, e quanto que a Hungria gera de PIB. Olha ali, mais ou menos a mesma coisa, o Brasil, a Hungria, a África do Sul e a Polônia, né? Opa, mas não é. É porque ele tirou a escala do gráfico e colocou cada gráfico numa escala separada. Quando eu adiciono a escala, olha só como é que fica. O Brasil tem um PIB monstruoso perto da Hungria, da África do Sul e da Polônia. Chega nem perto. O mais que chega perto é a Polônia e não dá um terço do Brasil. Então, outro jeito de mentir com a escala. Toma cuidado com isso. E olha que isso aqui é uma revista renomada, hein? Eu não tenho certeza se foi a Financial Times, não. Depois eu confirmo, mas eu tirei de uma revista bem renomada isso aqui. Outra coisa, gráfico de acumulado. Gráfico de acumulado é um erro, gente. Por quê? Porque gráfico de acumulado sempre cresce. Se eu estou falando do meu faturamento, é impossível o meu faturamento cair, né? Se eu faturei em janeiro 1 milhão, como é que o acumulado de janeiro e fevereiro vai ser 500 mil? Isso é impossível. Então, ele sempre te engana, te dando uma noção de crescimento. Só que, enquanto, na verdade, esse gráfico aqui, eu fiz ele num gráfico de linhas. O janeiro e fevereiro acumulado, janeiro tinha dado 20 e poucos, 25. Fevereiro, na verdade, já caiu para 20. E foi caindo. Só que quando o seu faturamento te mostra o gráfico do acumulado, você não vê que está tendo queda. Agora, quando você vê mês a mês, você vê claramente uma queda absurda, de 25 milhões para 10 milhões. Imagina um hospital que saiu de 25 milhões de faturamento para 10 milhões. Isso é um problemão. No outro gráfico você não ia ver. Então, um gráfico acumulativo, corre dele. Não faz, não. Outra coisa, visualização tendenciosa. Você colocar um gráfico de pizza inclinado. O Steve Jobs aqui mostrando o market share, né, a participação do mercado, quantos por cento dos smartphones dos Estados Unidos, eram da Apple. O que ele fez? Ele colocou um gráfico assim, deitou o gráfico e colocou a Apple no gráfico na parte mais da frente. O que acontece? O gráfico da Apple tem quase o mesmo tamanho do gráfico rosinha ali, que é os outros, né? Se você olhar, ele dá a impressão que o 19% da Apple, no gráfico de pizza, é maior do que ele realmente é. Sempre que você põe um gráfico de pizza, põe ele chato. Não fica usando aqueles gráficos 3D do Excel, não. Que lá engana que é uma beleza. Ele dá a impressão de que aquele 19% ali, por exemplo, do iPhone, é maior do que é. E aí, óbvio que o Steve Jobs fez de propósito, que ele queria ficar parecendo que a percentual dele era maior, ele colocou embaixo e colocou o gráfico em 3D. Então, isso é análise tendenciosa. Outra coisa, tem o gráfico da direita ali, que são mortes por arma de fogo na Flórida, a partir de 2005, que foi quando eles colocaram em vigor uma nova lei. O que vocês acham? A partir da nova lei, as mortes por arma de fogo na Flórida caíram ou aumentaram? Foi bom ou foi ruim essa nova lei?
Vamos lá. Na verdade, o que aconteceu aqui foi que quando foi instaurada a nova lei era assim, stand your ground, ele dava autorização para você matar com arma de fogo dentro de um terreno que fosse seu. Se alguém invadiu sua casa, você pode matar sem ser penalizado. Era mais ou menos isso a lei, se eu não estou enganado. E aí o número de mortes aumentou quando isso aconteceu. Óbvio, né, que aumentou. Só que aí os caras foram jogar isso na mídia, o que eles fizeram? Um gráfico invertido. Se você reparar na escala do gráfico, você aumenta o número de mortes para baixo. Então, a escala está de cabeça para baixo. Como a escala está de cabeça para baixo, quando o número de mortes aumenta, o gráfico desce. E aí fica parecendo que melhorou, mas na verdade piorou. Então, em relação ao período dos últimos anos, né? Então, essa é uma outra análise estatística tendenciosa, pessoal. De novo, eu não estou ensinando vocês a fazer isso na análise estatística tendenciosa para vocês usarem para o mal, gente. Isso aqui é para vocês fazerem para o bem. Número pode ser usado para qualquer um dos lados. Eu estou ensinando para vocês usarem para o bem. Se alguém usar isso do jeito errado na instituição, não for e vierem atrás de mim me perguntar, eu vou falar que eu não ensinei isso, não. Estou ensinando vocês a descobrirem o jeito certo para fazerem para o bem, tá? Pelo amor de Deus, vai falar que o Lucas ensinou a estatística tendenciosa para enganar a direção aí, não, igual alguém comentou aqui. É para vocês fazerem isso certo. E é isso aí, pessoal. Tem muito mais coisa dentro da estatística para a gente explorar, mas a gente vai estar explorando com mais detalhes, e aí nós vamos fazer mais exercício, vamos parar para montar os gráficos, eu dou uma base de dados, a galera analisa, para a gente montar cada coisa, descobrir o desvio padrão, quantos sigmas é o processo e tudo mais. Se a gente vai ter mais tempo no nosso Greenbelt. A gente vai explorar dos outros assuntos todos que o pessoal falou, estatística é um dos assuntos que a gente vai explorar mais a fundo também, mas esse aí é o grosso, assim, que a gente precisa saber de estatística num primeiro momento para dar uma base do Lean. Agora, se alguém te perguntar por que chama Six Sigma, você já sabe explicar. Porque são 6 desvios padrões até chegar no meu limite, no meu defeito. Se eu tiver 6 desvios padrões ali dentro, eu tenho muito pouco defeito. Então, eu tenho que analisar e reduzir a variação do meu processo para eu ter menos defeito. É basicamente isso, gente, o Six Sigma. Aí vem um monte de ferramenta depois que a gente vai ver no Greenbelt. Eu queria chamar o Nonato de volta aqui, para a gente discutir um pouquinho. Parabenizar quem está na aula, porque essa aula aqui, pessoal, é a nossa aula mais densa de conteúdo, mais difícil, assim, no ponto de vista de aplicação. É porque eu sou engenheiro de formação, então eu já estudo isso desde sempre, né? Então, para quem vem aí, principalmente de uma enfermagem, medicina, biomedicina, que não vem de formação com esse tipo de estudo, né? Se a gente começa uma construção depois, então a gente sabe que é um pouco mais difícil até vocês pegarem no tranco. Depois que aprende, pessoal, isso aí você pega velocidade de cruzeiro ali e vai embora. O difícil é só no primeiro dia. Nonato? Muito bom, Lucas. O interessante disso aí é que eu acho que a velocidade e o crescimento, principalmente exigindo maturidade de gestão, faz com que a gente comece a trabalhar com a gestão baseada em dados mesmo e não no feeling, como a gente conversou algumas vezes. O que traz o pilar produção de dados e análise para um outro patamar. E eu acredito que a maneira como a gente precisa tratar os dados em relação à saúde faz com que a gente tenha que ter a noção do quanto os dados podem nos produzir o impacto na tomada de decisão. E o quanto a gente tem a possibilidade de melhorar as instituições em que estamos. Lucas, fiquei preocupado quando foi dito que não precisamos nos preocupar com os outliers. Podemos desconsiderá-los apenas quando sabemos o porquê dele? O que você diz para a gente da análise do outlier, que é uma pergunta super interessante. Essa análise do outlier, a gente desconsidera ela para a definição de metas na análise de lacunas. Mas vocês lembram que lá atrás eu falei assim, você só desconsidera o outlier se você souber explicá-lo, por que ele aconteceu e tudo mais? Por que tem essa condicional? Porque se você não sabe explicar por que ele aconteceu, você não resolveu o problema. Porque você não sabe explicar nem por que ele aconteceu, muito quanto mais ter resolvido o problema, né? Então, você tem que deixar ele para você tratar aquela variação
dentro da sua análise estatística. Se você sabe explicar o porquê ele aconteceu, provavelmente lá quando ele aconteceu, já se espera que você já tenha resolvido o problema. Então você já fez o FCA para sua causa especial lá atrás quando ele aconteceu. Por isso você desconsidera ele na análise de lacuna. Se você sabe explicar o porquê aquele outlier aconteceu, mas você não tratou ele, não resolveu o problema, não desconsidera. Deixa ele na sua análise bonitinha, porque senão, se você não tratou, ele pode voltar, né? Você não sabe, você não resolveu o problema ainda. Então você só exclui o outlier quando ele já foi resolvido. Beleza? Quais são as indicações que você dá para a utilização de média ponderada? Tá, média ponderada vão ser situações muito específicas. Por exemplo, se eu estiver analisando alguma coisa correlacionada com algum tipo de score, score de gravidade, um score de dor, ou então tem aquele score do EPIMED, como é que chama, Nonato? Taxa de letalidade padronizada. Taxa de letalidade padronizada. Então, quando você tiver algum tipo de score que metrifica o nível daquele paciente, ele é mais pior, menos pior. Tá errada a minha fala, né? Não existe mais pior, menos pior. Mas vocês entenderam, mais pior, menos pior. E aí você geralmente pode usar uma média ponderada para quantificar. Se você não tem diferença de melhor ou pior, usa a média simples que você erra menos. Não inventa com média ponderada, não, que ela vai ser em casos bem específicos. Só quando tiver uma ponderação de algum tipo de score. Interessante também que a gente pode utilizar a média ponderada ali no cálculo do apoio do VSM, né? Quando você está fazendo o seu VSM no pronto atendimento, por exemplo, e você tem um setor apoio, ou que vai te pedir exame de imagem, laboratório, a gente pode utilizar ali o percentual de solicitação para calcular o impacto da espera também. É algo que a gente pode fazer, né, Lucas? Esse exemplo seu é muito bom, Nonato, por quê? Porque a gente sabe que, sei lá, 10% das pessoas que vão no nosso pronto-socorro pedem ressonância. Então, eu posso fazer uma média ponderada, onde eu dou um peso de 10 para os pacientes com ressonância e 90 para os pacientes sem ressonância, porque senão eu tiro uma média de tudo e o paciente com ressonância, às vezes, tem um tempo de espera muito maior, porque ele fica lá dentro, o tempo de definição clínica, por exemplo. Ele fica lá dentro esperando o exame, né? Se eu faço uma ponderação com quantos por cento ele representa, eu tiro esse viés da espera demais que pode enviesar a minha média. Isso é super interessante porque muitas vezes a gente tende a dar valor demais para aquilo que tem uma representatividade pequena na solicitação. O fato de desenhar um VSM, a gente reconhecer o como está acontecendo na nossa instituição, faz com que a gente traga para um padrão mais fidedigno a análise e a realidade daquilo que passa-se com a instituição hoje. Com relação às clínicas de diagnóstico por imagem, quantos indicadores devemos medir? E é interessante isso, né, porque às vezes a gente traduz o indicador em quantidade, e aí talvez não seja necessariamente o melhor caminho. Mas hoje, Lucas, na experiência que você tem, quantos são os indicadores ou quais são os indicadores e como a gente pode monitorar melhor o desempenho de clínicas de imagem? Eu vou estender essa resposta não só para a clínica de imagem, eu vou falar que qualquer empresa, isso se estende até para fora do segmento de saúde, mas qualquer empresa de saúde não se atente a número de indicadores. Número de indicador não quer dizer nada, igual o Nonato falou. Se você não tem uma maturidade de gestão, você vai começar a implementar a gestão agora na sua unidade, eu daria a dica assim, reduz. Quanto menos indicador, melhor. 1, 2, 3, 4 no máximo. Quais são os nossos objetivos? Porque se eu coloco 20 indicadores, pensa o gestor da sua clínica, ele vai ficar louco, ele vai começar a dar tiro para tudo quanto é lado, 20 projetos de melhoria, e às vezes não são os mais importantes. Então, trate assim, quais são os 4 mais importantes? Ou 3, ou 2, quanto menos, melhor. Conforme você for amadurecendo na gestão da sua unidade, do seu hospital, etc, 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 você começa a desdobrar esses indicadores. Aí você pode começar a ter 10, começar a ter 20, porque você já tem um entendimento melhor dos seus objetivos e do porquê de cada um daqueles indicadores. Agora, se você tem um nível de maturidade menor, comece com menos. Lembra daquela máxima, né? Menos é mais.
Exatamente. Só para responder aqui, a Isadora Lopes, ela fez uma pergunta referente à lista de frequência, a gente até já comentou aqui outras vezes, a gente tem essa live gravada, de repente, e a partir daqui a gente consegue ter acesso às pessoas que estão frequentes aqui na, na- nas nossas apresentações, podem ficar tranquilos com relação a isso. A Laura Cunha, Lucas, ela fez uma pergunta aqui, média e mediana, quando usar? Tá. Mediana sempre vai te dar uma noção mais de tendência central, mas a média também é bacana de ser olhada. A dica que eu te daria é, faz os dois. Sempre faz média e mediana e compara os dois. Agora, se você vê que para um certo indicador está ficando melhor de usar a mediana, aí você pode depois padronizar a mediana. Ou não, uma média está melhor, padroniza a média. Mas para começo, não tem uma regra, tá? Faz os dois e acompanha com os dois para você ter as duas visões e saber se uma está escondendo alguma coisa ou não. Começa com os dois. Seria tendencioso fazer um dado estatístico para um ambulatório de quimioterapia para verificar o dimensionamento de pessoal? Por exemplo, tempo médio de permanência na poltrona pelo número de poltrona e dizer que isso está hiperdimensionado? O que você fala a respeito disso? Tá. Vocês lembram? Eu faria duas coisas, na verdade. Vocês lembram na aula do Marquinhos que ele mostrou para vocês? Acho que foi no segundo dia nosso de aula, que ele falou das ferramentas do Lean, e ele mostrou um mapa de calor. Naquele mapa de calor, você pode pegar o número de pacientes que chegam por hora e usar aquela condicional para calcular se a sua estrutura está adequada ou não, hiperdimensionada ou subdimensionada. Aquela ferramenta lá seria ideal para isso aí que você está falando. Por quê? Lá a gente fez por necessidade de médico. Foi o exemplo que o Marquinhos deu para vocês. Então precisa de 3 médicos aqui precisa só de um. Só que se eu pegar ali o tempo médio de permanência de cada paciente na poltrona, eu tenho 10 poltronas, eu sei quantos pacientes eu consigo atender por hora. Vamos supor que o tempo médio de permanência é 15 minutos na poltrona. Então, eu consigo 4 pacientes por hora em cada poltrona, certo? Se eu tenho 10 poltronas, eu consigo 40 pacientes por hora. E aí você vai medir hora a hora para cada dia da semana e hora a hora, naquele mapa de calor, quantos por cento da sua capacidade você está ocupando. Se você já passou de 80% da capacidade, que é uma taxa que a gente geralmente coloca ali como um alerta, você já está precisando, na verdade, expandir. Passou de 80, a gente começa a fazer análise de expansão. Passou de 100, você tem que correr com a expansão, né? Porque você não está dando conta mais. Agora, se estiver muito baixo, 30, 40%, aí você está sobrando poltrona. Poltrona é mais difícil, né? Porque você não tem como ter 5 poltronas de manhã e 10 à tarde. Então, a estrutura, ela sempre vai ser dimensionada para o seu horário de pico. É diferente de mão de obra, que eu consigo ter diferentes mãos de obras em diferentes horários, tá? Que foi o exemplo do Marcos lá, que a gente mexeu com a escala e tudo mais. Mas isso aí, se a gente pode voltar lá no Lean e responder com aquele mapa de calor. Não, super bacana. Beleza, Lucas. Eu vou só finalizar aqui trazendo para vocês uma frase de Geoffrey West, que é um físico inglês. Ele diz o seguinte: a matemática é a linguagem do universo. E a bioestatística, trazendo essa alusão para a saúde, é a linguagem da saúde. Então, se nós quisermos fazer melhorias na área de saúde, precisamos tratar bem os dados. E a gente sabe que a parte de estatística, que é uma das abas aí do DMAIC, ela precisa ser muito bem aproveitada, principalmente para que a gente consiga tomar decisão. Espero vocês aqui conosco. Nos sigam no Instagram, @gestão dorsal. Se vocês tiverem gostado, compartilhe. Até mais, pessoal. Boa noite, bom descanso. Obrigado. Um abraço.